Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para esta semana, a gente vai trabalhar o conceito, a ideia de socialização. Então, para a gente entender um pouco melhor, o que seria uma definição de socialização? Então, socialização define-se como sendo a assimilação, ou seja, tudo aquilo que eu vou assimilando e apreendendo dentro de um determinado território e uma nação ou uma cultura, em que o indivíduo ou um pequeno grupo vai aprendendo o quê? Hábitos e costumes, trazendo para o seu comportamento cultura, né? Atos e ações que vêm muito da sua criação e dos grupos que ele vai fazendo parte aí ao longo da sua vida. Então, em uma análise que nós estamos fazendo aí a partir da sociologia, é tentar entender como que ocorre o processo de socialização para mim, para você, ou seja, para cada indivíduo. Então, podemos observar que são vários os espaços de aprendizagem de um indivíduo, para além das nossas famílias, porque a gente sabe que o primeiro espaço de aprendizagem é na família, só que aos poucos a gente vai passando por outros grupos sociais, onde eles também têm muito a nos educar e ensinar novos hábitos, novas ideias e jeitos de pensar, ser e se vestir dentro de um contexto aí social maior. Então, pensando nessa ideia, alunos, é que eu trouxe aqui algumas instituições das quais nós fazemos parte uma vez que estamos inseridos dentro da sociedade. Vamos pensar lá que o ser humano ele perpassa por várias fases, não é isso? Primeiro tem a fase da infância, enquanto são crianças e ainda pré-adolescentes. Depois ele vai para a fase da adolescência e por último ele chega na fase adulta. Então, nesse trajeto, nesse estágio do indivíduo que vai passando aí por faixa etárias de idade, ele vai passar primeiro pela família, que seria justamente esse núcleo familiar onde tem a primeira socialização, os primeiros ensinamentos, os hábitos, e que muitas das vezes ele vai repetindo aquilo que ele vai vendo, ouvindo, e isso é o primeiro espaço de aprendizagem. Mas depois a gente também tem a instituição escola. Pelo próprio nome que diz escola, lá vai ter a escolaridade, ou seja, vai ser ensinado disciplinas, vão ter matérias, ciências novas e esse indivíduo então vai aprendendo também o conhecimento. Depois tem a instituição e igreja, onde lá ele já vai aprender a ideia da crença, a perspectiva da espiritualidade, da fé, da ideia de Deus. E depois ele passa por outra instituição também importante para o indivíduo, que é o trabalho, onde ele vai executar uma função, quer seja como um profissional da área mesmo médica, da área das leis, no direito, advogado, enfim, de acordo com a profissão a qual ele escolher. Também uma outra instituição muito importante na vida do indivíduo. E nas universidades, né, ou faculdade, ou mesmo curso técnico, que também vai trazer para o ser humano um conhecimento, vai agregar à cultura dele, fazendo com que ele tenha cada vez mais conhecimento, habilidade e competência. Então, alunos, nessa semana a gente vai estar trabalhando um pouco isso, os grupos sociais pelos quais cada indivíduo vai passando por eles. E se a gente pensar, grupo social demanda o quê? Nosso hall, o ciclo de amizades, os colegas e as pessoas de que frequentam, né, os mesmos ambientes que você aí. Então, também fazem parte dos grupos sociais. Tem os grupos de estudo, que como eu já falei, a escola, a faculdade, o cursinho técnico, são grupos também que vão interagir, se socializar e assimilar vários valores e regras a serem seguidas. Depois tem os cursos que nos ensinam linguagens e comportamentos para alcançarmos nosso objetivo. Aí seria a ideia na sociedade a gente aprendendo alguns padrões, né, para melhor vivermos no coletivo. Então essa é a ideia dessa semana, a gente poder entender um pouco melhor o que é socialização. Trouxe também para essa aula a ideia do Émile Durkheim, que é um sociólogo que vai dizer que dentro da sociedade tudo acontece em 3 níveis. Quais são esses 3 níveis? Exterioridade, coercitividade e generalidade. Ele entende esses 3 níveis como os fatos sociais que ocorrem dentro da sociedade. E aí ele vai definir a ideia de exterioridade, é tudo aquilo que afeta o indivíduo
desde o nascer até o crescer, se desenvolver em sociedade. Vamos pensar lá. A sociedade, quando nós nascemos, ela já está organizada. Se ela já está organizada, tudo que eu vou aprendendo como leis, padrões, seu sistema financeiro, a cultura, a política, tudo eu vou me adaptando a ela porque já existe e faz parte da sociedade. Isso ele chama de exterioridade. Eu vou aprendendo com o que já está aí de outras gerações. Ele trabalha também, o Durkheim, com a ideia da coercitividade, que quer dizer o quê? Tudo aquilo que impõe ao ser humano um tipo de ação a ser praticada, a ser realizada. No caso aqui, a gente pode aprender, né, a questão clássica das leis. As leis nos impõem que façamos determinadas coisas, como, por exemplo, pagar impostos, seguir o que está na lei. Tudo isso é coercitividade. Não é porque eu quero fazer por livre, espontânea vontade, mas eu faço porque é uma obrigação minha enquanto cidadão indivíduo dentro de uma sociedade. E o terceiro conceito e ideia também que ele trabalha é o da generalidade. O que vem a ser isso? Os fatos sociais são coletivos, ou seja, se relaciona a grupos de pessoas. E aí ele vai dizer que para um único indivíduo, mas para todo um grupo, não é só para um indivíduo só. Tudo que existe em sociedade nós compartilhamos coletivamente. Seguir a lei não é somente para o indivíduo, é para todos eles. Respeitar a grande sociedade no patrimônio, na cultura, no credo, não é só para o indivíduo, é para todos. Isso seria a ideia da generalidade. Tudo que há em sociedade nós compartilhamos de igual, né, em termos de direito, de ações e até mesmo de deveres dentro da sociedade. Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai trabalhar dentro dessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.